Fala pessoal, Solid aqui. Hoje o vídeo vai ser um pouco diferente, vai ser um pouco fora do foco do canal, que são as presepadas e a gameplay que vocês estão acostumados. Acontece que eu fiquei muito atraído a fazer esse vídeo justamente porque ele aborda uma franquia que eu gosto muito, que é Devil May Cry, e o foco desse vídeo vai ser falar sobre o desenho novo deles, né, a nova série animada de Devil May Cry que foi publicada na Netflix. Mesmo que eu tente não deixar esse vídeo ficar muito extenso, não vai ser possível, que além de expor um pouco dos meus pontos pessoais e minha opinião sobre esse desenho, eu separei outros dois vídeos que eu vou rebater alguns pontos aqui para dar um pouco mais de contexto sobre as críticas que eu estou vendo sobre esse seriado. O propósito desse vídeo, inclusive, é mostrar que algumas dessas críticas que estão sendo mandadas, né, estão sendo apedrejadas para o seriado, são simplesmente injustas. Já aviso que vai ter spoiler da série, então esse vídeo é dedicado principalmente para as pessoas que já assistiram tudo, beleza? Eu vou falar aqui na lata agora algumas coisas, sabe? Coisas soltas, mas eu vou dar um pouco da minha opinião sobre as coisas que eu gostei e as coisas que eu desgostei na série. Uma das coisas que me agradou muito no desenho e que eu vejo que tem sido deixado de lado pelos vídeos que a gente vai abordar mais tarde também, não só eles, como outras pessoas, é justamente a quantidade de referências que o desenho entrega a todo momento que é possível, e essas referências, cara, elas acabam sendo um pouco específicas demais. Então, exige um pouco do espectador ali para pegar tudo, que seja um cara meio macaco velho da franquia. Eu acredito que seja simplesmente por uma questão de fanservice, não só para quem é fã de Devil May Cry, mas também para quem é fã da Capcom, sabe? Nem Resident Evil deixou de ser citado, ou o próprio Mega Man, que além de aparecer um bonequinho dele ali em uma cena, a Lady, que é uma personagem do desenho, ela utiliza umas botas com propulsão, cara, lembra muito as botas do Mega Man X. Para pontuar assim uma dessas referências que eu não gostei, me desagradou muito, inclusive, eu não vi o pessoal citando, porque o pessoal é Nutella, né? É uma referência que o desenho faz com o Capitão Comando, né? Pois existe um grupo dentro dessa série, um grupo militar de elite, que utiliza de roupas que claramente são inspiradas no Capitão Comando. Mas, cara, pra mim não ficou bacana. Eu sinceramente achei um pouco fora do tom da série. Eu achei que não combinou nem um pouco. A ideia em si de você fazer personagens assim, com aquele visual inspirado no visual do Capitão Comando, é boa. É muito foda você trazer de novo esse visual. Só que pra Devil May Cry, cara, fica muito nada a ver. Então, essa referência, assim, mesmo eu entendendo a intenção e achando boa a intenção, eu achei ela simplesmente uma porcaria. Eu odiei a escolha de aplicar essa ideia justo num desenho de Devil May Cry, sendo que a gente sabe que a temática Devil May Cry não combina nada com isso daí. Eu vou deixar esse ponto negativo, né? Deixando um ponto negativo para a série de novo, seria essa equipe de elite da Lady, né? O pessoal com a roupa do Capitão Comando, que ela tem ali um grupinho de figurantes. É um grupo, cara, que tá fazendo cos pobre do Capitão Comando, e eu não consegui assistir esse desenho e eu não consigo imaginar uma pessoa que assistiu que não desejasse a morte desses personagens. Eu já fiquei com medo prévio, orando, temendo, né, que esses personagens tivessem algum aprofundamento e fosse perdido o foco no Dante ou na Lady para trabalhar esses secundários horríveis. Só que minhas preces foram atendidas, cara, e existe um lindo personagem chamado Cavaliere Ângelo, que subiu muito no meu critério depois desse desenho, que levou todos pro bolso no sagrado episódio 4, cara. Ele não teve nem o perdão de matar um personagem por episódio, ele já acaba com a farra do pessoal toda de uma vez no episódio 4, já subiu muito no meu critério esse cara. Eu vou até deixar essa cena disponível aqui, vou mostrar esse trecho, porque, cara, o herói tem que ser enaltecido e mereceu demais, cara. Salvou o desenho pra mim esse momento. Vamos agora falar das referências que fazem parte do universo de Devil May Cry. A melhor referência é a questão das armas que ele mostra. Não só a Force Edge, que a gente já conhece, Devil May Cry 1, que se transforma em espada. Essa espada passa a ser mais utilizada pela Trish, mas também tem outras espadas que o desenho mostra logo na introdução, que são espadas que o Dante já utilizou em Devil May Cry 2, tem a Alastor que ele utilizou em Devil May Cry 1, e até mesmo um par de espadas ali que a Lucy utilizava no Devil May Cry 2. No fim dessa cena também a gente tem a espada do Nero ali,
que pelo momento cronológico que o desenho se propõe a passar, não faria sentido apresentar ele agora, mas ainda assim é bacana de ver como o cara teve um carinho ali e fez questão de mostrar essas armas tudo, né? Armas que a gente não vê em anos. Então eu acredito que a presença da espada do Nero ali no meio seja um toque do tipo, ó, se o desenho continuar, dá pra trazer o menino, sabe? Eu senti que foi algo nesse tom. Pra finalizar esse tópico de referência positiva, eu citaria a presença da Lúcia, que aparece ali nos primeiros episódios. Tem ali só 2 ceninhas, nada muito aprofundado, mas é legal pra caramba ver essa personagem depois de tantos anos com um visual tão fiel, velho, ao que ela é no jogo. Eu achei foda pra caramba. A outra que também aparece é a garçonete. Numa cena ali que o Dante vai tomar um sorvete da massa, é a mesma garçonete do anime antigo. Então, até pra lidar com uma cena que começa menos relevante ali, eles fizeram questão de puxar um personagem esquecido, que já existia, que é essa garçonete que pertence ao anime lá de 2008. Quando a gente junta esses pontos, a gente consegue ver que a série foi projetada muito para quem já tem um conhecimento prévio mais específico. A gente percebe que quem realmente vai aproveitar essas coisas todas é quem tá com a memória afiada do que foi Devil May Cry 1, Devil May Cry 2, o anime antigo, sabe? Eu não vejo que o cara que só zerou Devil May Cry 3, ou só zerou Devil May Cry Reboot, ou só zerou Devil May Cry 5, vai conseguir ter um aproveitamento ali de tudo que o desenho quis oferecer. Pontuar mais uma coisa aqui que eu acabei não gostando, né? Inclusive o vídeo tá um pouco solto, né? Coisas que eu gostei, coisas que eu não gostei, tudo misturado, mas é opinião sincera. Agora outros 2 pontos negativos que eu posso citar, coisas bem pontuais mesmo. A questão do final da Lady, que é muito diferente, por exemplo, de um sentimento que fica no final do Devil May Cry 3, né? Que no jogo, comparado à série, né? O Devil May Cry 3, que é o único que ela tem um real aprofundamento, apesar da Lady ser muito difícil de se lidar no Devil May Cry 3, ela sempre ser meio hostil com o Dante, demora para ela desenvolver essa questão de ser uma aliada dele, mas pelo menos nas últimas 2 cutscenes do jogo já fica claro essa amizade. Sabe, ela entrega a arma dela pra ele e no último momento ali do jogo, na cutscene final, ela vê ele chorando por tudo aquilo que tinha acontecido com o Virgil. Pra quem zerou vai saber do que eu tô falando, e ela ali já meio que sente uma simpatia pelo cara e ali já você vê que dali pra frente eles vão ser amigos. Na série isso não acontece, então meio que fica do início ao fim ela sendo hostil com o cara, e aí quando ela tá no finalzinho ali, que é esse momento dela virar essa chave, virar uma amiga do Dante, ela ainda assim dá uma rasteira no cara. Isso daí é uma coisa que me desagradou muito, né? Essa persistência da personagem. Outra coisa, mas também muito pessoal, cara. Teve gente que gostou pra caramba. O visual do Devil Trigger do Dante eu achei horrível. Mas é uma coisa muito minha, assim. Eu achei que ficou um visual muito infantiloide essa transformação dele, mas teve gente que gostou, não vou me aprofundar muito nisso. Bom, pessoal, agora vai vir a parte que eu acrescento vídeos de outros criadores de conteúdo para me aprofundar um pouco mais no assunto desse seriado, né? Então eu separei aqui um vídeo do Gigante Richard. Gostei muito, inclusive, do canal dele, gostei da pessoa, né? O vídeo não tem intenção nenhuma de atacar o cara, eu só tô aqui para me aprofundar um pouco, né? Aproveitar dos argumentos que ele usou, das sensações que ele teve com a série, para poder fazer um contraponto com os meus e deixar aberta a discussão aí para quem for consumir, para quem quiser comentar, simplesmente isso, tá? O vídeo, inclusive, ele começa falando que não zerou todos os Devil May Cry. Então essa já é a visão de uma pessoa que caiu um pouco mais de paraquedas, né, na série, em relação a um viciado desgraçado que sou eu, né? Então ele jogou alguns jogos, zerou outros e aí ele foi consumir a série, né? Então a opinião dele com certeza vai ser diferente de uma pessoa que é viciada em Devil May Cry, né? Branco, que pelo que eu entendi é um personagem de certa relevância. Já preciso fazer um disclaimer logo de cara. Não sou um conhecedor do universo de DMC, já tive o gosto e o prazer, acredito eu, de ter jogado todos, tá? Finalizei alguns, me lembro de ter jogado muito o 3, aquele DMC do Dante do cabelo emo, né? Inclusive aquele é um dos meus favoritos. Jogamos ao vivo Devil May Cry 5, também tenho recordações maravilhosas porque me diverti muito com o jogo na época, mas memória de velho, eu não me lembro muito bem da lore. Admiro muito, inclusive, a honestidade do Giga de ter falado abertamente que não zerou todos os Devil May Cry. Em momento nenhum ele tenta esconder isso e acho muito nobre e legal da parte dele.
Inclusive, toda essa minha argumentação e o motivo de eu fazer o vídeo se baseia no fato de que parte das pessoas que estão fazendo vídeo de crítica sobre o seriado Devil May Cry seriam mais compreensivas ou teriam curtido mais o produto final se elas tivessem zerado todos os jogos antes de cair para dentro da série. Agora, é claro, os personagens mais relevantes, como o próprio Dante e a Lady, que foi estragada nessa obra aqui, a gente já vai falar sobre ela, eu tenho ali uma imagem residual, né? Algo que eu esperava ver, mas daqui a pouco a gente chega neles. Eu selecionei não esteja assim tão decepcionante, e de verdade eu achei esse boneco bonito, tá? Mesmo não sendo assim tão anime. Outra coisa que eu preciso registrar aqui, eu não sei se vocês sabem disso, Devil May Cry já teve um anime em 2007. E se a Duda puder colocar imagens desse anime, inclusive layout do Dante, né, do personagem, você vai perceber que tem uma diferença de traço considerável. Não estou dizendo que esse aqui tá muito feio ou que aquele lá tá muito mais bonito, mas é que eu prefiro o traço que se aproxima mais de um anime tradicional. De toda forma, a estética é essa aqui, a gente tem que se conformar. E o que mais incomoda na apresentação do Dante é que, na minha visão, pelo menos eu esperava, um Dante engraçadinho, mas muito poderoso, muito fodão. E ele não é. Ele é um Dante engraçadinho e bananão, sabe? Então ele se atrapalha muito na própria parte de ação. Não sei se isso vai ser justificado depois. Ele não me parece tão poderoso, tão badass e overpower quanto eu imaginava. Então, você esperava isso justamente porque não sacou que o desenho se propõe a mostrar um Dante mais novo. Se esse desenho pertencesse ao canônico, se ele pertencesse à linha cronológica original de Devil May Cry e não fosse um spin-off paralelo, esse aí seria o Dante mais novo já visto na série, pois ele se propõe a passar num momento que seria antes de Devil May Cry 3. Mas como eu não manjo nada de DMC, talvez eu esteja viajando e aí você vai me corrigir nos comentários. Ainda houve uma oportunidade de sincronização com uma música que foi desperdiçada, porque eu me lembro de jogar Devil May Cry e como tá sempre tocando algum metal pauleira, algum negócio pesadão, eu tentava muitas vezes brincar, né, de bater com as armas Ebony e Ivory. Em nenhum momento falar o nome das pistolas também, tá? Não sei se não são elas ainda ou se ele vai ganhar depois, mas muitas coisas aqui que não constam nos 2 primeiros episódios. Essas mesmas pistolas que tu sentiu falta são um sinal para você mostrar que a ausência delas impacta no momento cronológico da série, pois é o Dante que está tão jovem que nem sequer tem as pistolas padrão que ele utilizou ao longo da saga inteira. Fiquei pensando, cara, para o nome dele ter aparecido com tanto destaque, esse cara deve ser um Hideo Kojima, né? Deve ser um gênio envolvido em algum tipo de projeto, e acredito que a Duda já tenha colocado a imagem dele na tela. Mas deixa eu só mostrar um outro slide para vocês que eu fiz. Tá aqui, ó, porque esse Adi Shankar, né, caso você não tenha visto ainda essa belezinha de ser humano, ele já foi o responsável por trucidar com a franquia Castlevania, licenciada, acredito eu, pela Konami, e que também não teve o menor pudor de deixar a obra ser estragada, e ele assina, né, como showrunner do primeiro Castlevania e produtor executivo do Castlevania Nocturne. Aqui o Giga está comentando sobre o Castlevania da Netflix, né, que o Adi Shankar trabalhou, acusando ele inclusive de ter estragado os desenhos. Eu sinceramente eu não vou opinar sobre Castlevania porque eu não zerei todos os jogos, né? Então eu não me acho no direito de dar muita opinião sobre porque é um cenário, é um universo que eu desconheço muito, né? Eu entendo muito pouco da saga. Mas como um total ignorante, eu assisti esses 2 desenhos, né? Eu gostei das animações, né? Principalmente o primeiro, né? Eu achei o Trevor foda pra caralho. Além disso, esse cara também recentemente foi responsável por uma animação chamada Captain Laserhawk, a Blood Dragon Remix, onde nós temos basicamente um romance gay no universo de Far Cry, né? E eu tive até que censurar. Mas desde quando Far Cry é pra hétero?
ali a última imagem no cantinho, porque evidentemente você tá vendo que o chicote tava estralando. Então é um cara, é um showrunner que é sabidamente um militante e que aproveitou mais uma franquia dessa. Jogador de Far Cry também é. Mais uma coisa que eu gostaria de elogiar, no finzinho do primeiro episódio, que é praticamente um episódio sem final, o final é horroroso, mas ainda tem uma brincadeira do Dante dançando. Eu acho que em alguns momentos eles pegaram o senso de humor do personagem, mas mais uma vez eu tenho que reforçar. O senso de humor do Dante, pra mim, ok? No game, é incrível porque ele é muito poderoso, então você sabe que ele tá zoando. Na série ficou um negócio esquisito porque ele tem as piadinhas, ele é engraçadinho, mas como ele é banana, fica um negócio meio forçado, não fica irônico. Aqui, né, eu acho só que ele viajou mesmo. Eu achei essa crítica um pouco ilógica. Pra mim não faz sentido o senso de humor de um personagem ser influenciado pelo poder dele, sabe? Ou a piada é boa e bem colocada, ou não é. E o Dante vai ser desse jeito aí, poderoso ou não, o Dante é chato desse jeito aí em tudo quanto é jogo, tirando o Devil May Cry 2, que antigamente, né, antes do Devil May Cry 5, o Devil May Cry 2 era o último da cronologia. Tanto é que o Dante lá nem faz piada direito. A galera não gostou disso, né? Além dos outros motivos que envolvem o jogo em si. Depois que veio o Devil May Cry 5, ele mexeu na ordem cronológica e ele se colocou como o último jogo da cronologia. Então fica parecendo que o Dante do Devil May Cry 2 e o Dante do anime, que é canônico, que é justamente a transição que mostra o Dante do Devil May Cry 1 caminhando para o que seria o Dante do Devil May Cry 2, esses dois Dantes, que são mais sérios, fica parecendo que, como o Dante do Devil May Cry 5 é o último agora, aqueles outros dois simplesmente são a fase sad boy dele, sabe? Ficou ridículo pra caralho, porque tirou o fator dele estar maduro e ficou como tipo assim, não, ele só tava triste e sério ele mesmo. Tipo, porra, caralho, frescura é essa? O episódio acaba, eu falei, pô, beleza, até que eu não vi tantos problemas, vou continuar. O trash show começa a partir do episódio 2. E a coisa entorta de vez quando esta personagem aqui ao fundo, ó, essa é a Lady, tá? Não sei se a Duda vai conseguir colocar ela de algum outro carnaval, mas eu tenho ela aqui, Duda, ó, eu posso até invadir a tela, ó. Essa é a Lady, se não me falha a memória, do Devil May Cry 3, e essa daqui é a Lady do anime de 2007, acho que é essa data, tá? Por algum motivo, nessa animação, eles removeram muito da feminilidade dela, deram uma endireitada no shape, né? Removeram 100% da sensualidade. Ô, meu amigo, não fala uma coisa dessa não, velho. Não tá feminino o suficiente pra ti. Um violão desse. E botaram ela pra liderar a tropinha da diversidade. Essa personagem é uma verdadeira judiação porque, conforme eu já te disse, no universo de Devil May Cry, pelo que eu entendi, ela tem importância elevada, mas ela não é a protagonista do jogo de jeito nenhum. E a partir do momento que ela aparece, você já percebe que realmente a coisa complicou, porque essa moça vai dar trabalho, pescoção grosso, Tomava umas pisadas dela fácil. Essa personagem é a pior parte da série toda por conta de, mais uma vez, o dedinho podre da Netflix ou desse próprio showrunner de distorcer, de perverter completamente o conceito por trás da moça, né? Por trás dessa personagem, que ela era pra ser realmente, assim, uma boneca, primeiro, esteticamente muito mais sensual, né? Muito mais feminina e, segundo, muito menos poderosa, porque ela... Aí eu já não concordo nem um pouco, cara, porque a Lady, ela só recebe desenvolvimento apropriado em Devil May Cry 3. E na primeira cena, que eu vou deixar disponível, inclusive, que ela aparece em Devil May Cry 3, ela mata ali 4 demônios só de acelerar uma moto, cara. Com escapamento ela já bota 4 pra conta, sabe? Então, tipo assim, a Lady, ela é muito poderosa e esteticamente ela está sim muito feminina, tanto é que ela tá usando aí um latex colado no corpo, cara. Ela só não tá de mini saia igual ela usava nos jogos, sabe? Mas isso daí é uma coisa de detalhe. A personagem não vai ficar menos ou mais feminina simplesmente por conta dessa questão de roupa, se as proporções do corpo dela estiverem de acordo, que é o caso, né? Voltando a essa questão do poder dela,
A Lady, cara, ela é muito poderosa em Devil May Cry 3. Em todas as cutscenes que você vê ela sempre tá mostrando que ela tem muita habilidade. Tanto é que ela chega a se meter em X1 de Dante Virgil com a bazuca dela, ela se mete no meio dos dois pra dar uma lapada no Virgil, velho. Tipo, até isso ela inventa de fazer no jogo. Bom, pessoal, agora vem aqui alguns trechos de outro vídeo, né, que eu também reagi e fiz algumas pontuações ali com o Rafa, né? Dessa vez eu fui acompanhado, que é o canal do Sonarken Animes. Só que como ele faz ali uma coisa que eu acredito que é um personagem mais esculhambadão, uma coisa que esculacha mais, sabe? Ele pega mais pesado falando com a série, então ele vai ali falando que é horrível isso, horrível aquilo, então ele dá uma esculachada a mais. Eu e o Rafa acabou não conseguindo ser tão sério quando a gente estava assistindo, né? Não só o fato da gente estar ali junto, né? E a gente não presta, mas quando a gente assistiu, a gente acabou não conseguindo levar o cara tão a sério. E a gente acabou zoando também, né? As coisas que ele falava ali, mas sem maldade, tudo na esportiva, né? Então interpretem dessa maneira. Até porque homem também, quando briga, quando discute no futebol, sai na mão e depois tá tomando uma breja junto, né? Então eu vou deixar o trecho aí para vocês darem risada também. Conseguiram. Devil May Cry se tornou um anime de fazer chorar, mas não de emoção, e sim de vergonha. O Dante sumiu, o protagonismo deram pra quem? E o pior, em menos de 5 minutos, já tem salvamento da donzela na obra. Pra Já começou difícil? Não, já começou difícil. Não, mas vamos continuar. ter ficado perfeito, só faltou Mano, tocar Let It Go no fundo. Eu vou mostrar pra vocês agora o porquê esse mano. anime é uma ofensa com glitter Deixa em ele cima. Mas começar, antes, ainda já é vai só a se introdução, inscrevendo nesse canal maravilhoso Nossa, e mano, vem nós vai ver parar esse esse vídeo a desastre. cada 15 segundos, velho. Cada 15 segundos vai pausar pra recolocar esse desgraçado. Puta que pariu, vai. Nossa, Comigo. mano. Em animes Eu não sabia que ia ser difícil assim, não, irmão. Não, mano, nós vai ficar 2 horas, nós vai transformar 15 minutos em 2 horas, velho, de discussão. Vai, Vamos tentar. dá play nessa porra. aqui falando pra que dizer que eu Já aumentei finalmente a voz de assisti novo. Devil May Cry e foi uma das piores coisas que eu já fiz na minha vida. Sem mais enrolação, vamos direto pro conteúdo. Essa obra não tão maravilhosa assim começa com soldados genéricos invadindo o museu e matando tudo que é figurante desavisado que eles vê pela frente. Netflix é igual cinema brasileiro, ou ela abusa da violência ou de sexo pra simplesmente conseguir pegar público. A gente Se você não quer violência, vai assistir Backyardigans, caralho. Porra, mas já começa difícil, velho. O nome do bagulho é Devil May Cry. Devil May Cry, É tá a- lá a recomendação de idade, não recomendado pra menores de 16. Cara, que é o quê, mano? Não, mano, Grave. o foda é que os jogos são violentos, mas ele tá usando de argumento como se isso fosse uma coisa que a Netflix tá abusando, velho. Se ela tá sendo violenta na animação é porque tá certo. é exatamente isso, Girl Power mais uma vez. Mulheres com bolsa são muito mais poderosas que um demônio. Pra resumir, Ai, meu Deus do céu. Tá que pariu. Girl Power que a gente tem na Marvel hoje em dia, personagens femininas que não precisam de maço escroto nenhum. E se a ideia era lacrar em cima de Devil May Cry, meus parabéns, porque conseguiram. A Lady é a nova Capitão Marvel da Netflix. E eu não tô brincando, tá? Eu contei, ela fala aproximadamente 78 palavrões desde o primeiro capítulo que Pera aí. Mano. Desgraçado, mano. Como é que o cara fala uma porra dessa, velho? A Agora, Lady, realmente, a Lady, ela tá, não é girl power. Não é girl power. Tipo assim, o que tem que reclamar da personagem, ela realmente tá insuportável. Não havia necessidade de transformar a Lady numa carioca. Isso é chato mesmo, é besta. Mas a personagem, ela sempre foi porradeira. Sempre foi. Eu não sei se depois você vai mostrar pra mim a ceninha aí que você tinha separado, mas enfim. depois eu vou separar as cenas e vou colocar no vídeo. E sabe, cara, é uma coisa muito sem fundamento, cara. É simplesmente reclamar de um personagem que era assim, forte desde o início. E outra coisa que ele citou se incomodar, que é a questão do palavrão. Você falou que se incomodou com a personagem ser carioca, né? Também é um pouco estranho, mas a questão do palavrão em si, ainda mais vendo que a personagem é uma coisa semelhante a uma polícia, né? Cara, Uhum. novamente, é Devil May Cry. O bagulho não é pra menores assistir. É um desenho adulto, né? Vamos colocar assim.
reclamar de palavrão e de sangue é foda, né? É uma coisa meio sem fundamento. Você vai assistir qualquer coisa desse gênero, vai ter palavrão, vai ter sangue, qualquer tipo de série animada nesse estilo, normalmente vai ter esse tipo de coisa. Justamente, né? A classificação etária é para separar as obras que vão ter isso ou que não vão ter isso, né? Uhum. É que assim, o que me incomodaria mesmo é porque ela, na obra original, ela não é assim. Ela é carrancuda pra caralho. Mas ela não é carioca, entendeu? Sim, não é Mas carioca, pra mim, mas foda-se. é. Ter palavrão ou sangue, se tá dentro da faixa etária, dane-se, sabe? Agora a Mas alma de Rio de Janeiro. a alma de Rio de Janeiro, eu senti que foi um pouquinho de forçação de barra. Mas isso não é questão de ser girl power ou nem nada. É porque antigamente tinha uma cultura, né, de puta, mano, personagem cool e tudo mais, né? Ó, o cara legal, falar palavrão estiloso. Então você sente um pouquinho mais dessa infantilidade, Uhum. sabe? Mas, porra, foda-se, né? O cara faz a obra ali, fez a personagem falando. Vai ter gente que vai gostar, vai ter gente que vai desgostar. Mas a gente tem que desgostar pelo motivo certo e não enxergar em politicagem em cima de tudo, mano. Que nem você vê um mendigo na rua. Um mendigo na rua, ele pode ter 1000 fatores para estar na rua. Pode ser mulher, pode ser bebida, pode ser droga. Ah, o cara que só tem a visão política, nossa, mano, é culpa do sistema capitalista. Não é assim que funciona, sabe? Fatores e fatores. É o que eu vejo com a lei. É. A lei, ela tá ruim, tá um pouco chata, tá. Mas o ponto não é ela ser girl power ou não. O Dante então acaba desbloqueando o seu Devil Trigger, mas somente de um lado do seu corpo, e acaba matando o Rudra, deixando somente o Agni, que utiliza um poder e acaba destruindo o avião. O que foi uma bela referência pro Nero, né? Que ele fica com o bracinho igual do Nero, o mesmo dublador do Nero e o Dante. Novo é igual a porra do Nero, mano. Eu ao menos curti quando vi essa porra. Matar esse caralho desse demônio no hard é extremamente difícil. Eu acho que o certo era jogar com a Lady desde o começo. A cabeça do demônio simplesmente explode igual uma jaca podre quando ela dá um tiro. E ela manda Mano, como é que o cara compara com a porra do jogo, mano? Não, o A pior mesma foi coisa ele falar, pô, falando. mano, usa Royal Guard, você é ruim, pronto. Vai tomar no cu, mano. Você literalmente dá porra de uma skill que te dá imunidade aos outros golpes, você dá um parry e arregaça o bicho. Como assim, mano? Se o jogo é difícil é porque você é burro, você é ruim. Que lixo, mano. Aprende a jogar, caralho. Quando você tem um jogo decorado na mão, você zera. Vai se fuder, mano. Isso é argumento? Porra. Palavras do Rafa não me. Não, eu assino embaixo. eu assisti Velma, a exata mesma coisa, onde os homens eram retratados como animais e simplesmente as mulheres eram as personagens mais fortes fisicamente e mentalmente. Aqui eu acho que ele tá chapando o coco, mas Mano, novamente, eu acho, mano, eu do fundo da minha alma, eu acredito que ele não tá falando sério, velho, no final. não, Eu mano, acho que é só não. uma ironia. Eu não acho que ele tá chapando o coco tão forte assim, não, velho. Que mundo que o cara vive, pô, é zoeira, tá ligado? É brincadeira do cara, mano. A gente que tá se estressando à toa, tá ligado? Falando, mano, esse cara aqui precisa se orientar, velho. Mas não, mano, Pegativo. eu acho que é só a zoeira do cara mesmo. A É, Lady então mano, eu não pede a sei. O mundo tá tão doido que eu não sei mais, velho. Eu não sei. arma de um dos Dá pra seus ir aí? colegas que aparece na sala que ela tá e ela simplesmente começa a surtar e atirar no mais absoluto nada, lembrando da época que batalhou contra possivelmente o seu pai. Eu falo possivelmente porque não dá pra esperar nada dessa obra. Aquele companheiro que ela pediu a arma simplesmente se transforma em um demônio e ela soca a bala nele, mas acaba perdendo a batalha. Milagres acontecem. E antes dela ser morta, ela simplesmente fecha um acordo com o demônio e ele acaba assumindo a aparência dela. Do nada então surge outro demônio que estava perseguindo a Lady, a protagonista, todo mundo que é protagonista dessa obra, e acaba atacando a Lady falsa. A Lady verdadeira acaba saindo do meio da escuridão como se fosse o Batman e diz: "Você matou a vagabunda errada." Você quer falar ou eu falo? Mano, eu ia falar da ceninha do DMC5, mano. Tinha uma ceninha que chegava o Morrison, né? Chegava o Morrison, era bem no finalzinho. Chegava lá, mano, o Dante não confiou, tipo,
a, a casa, né, mano? Falar assim, aquele escritóriozinho dele. Pra duas putas loucas, mano. Aí, tipo, fica a triste e a Lady apontando uma pra outra, sabe? Then can I have this office? Because I've been thinking it's almost time for me to settle down somewhere. No, I don't think so. I rather quite like it. Oh, I hate to spoil your dreams, ladies, but that shit ain't gonna happen. What do you mean, Morrison? See, there's this deed to this place, and I have it. Why do you? Clever little devil came to see me right before his last job. Said something like, "My dearest friend, I know you'll keep this safe because them crazy bitches." Did I say crazy bitches? I'm sorry, I meant ladies. Anyway. Mano, Então não tá fora de contexto, velho. sabe outra coisa que não tá fora de contexto? Que eu vejo esse cara atacar uma coisa que me incomodou um pouco. Cara, dá pra perceber que não é pra você levar esse seriado tão a sério a partir do momento que você viu nos primeiros episódios que os vilões desse seriado são bosses dos jogos, cada um de um jogo específico. Então, esse bicho azul aí, que o cara falou, um demonhão do nada, é o Plasma do Devil May Cry 1. Esse outro demônio que a Lady mata, e esse cara nem sequer se deu o trabalho de citar o nome ou falar que foi uma referência legal, é a Echidna do Devil May Cry 4, sabe? Então, tipo assim, fica parecendo que esses detalhes pra ele estão passando batido e não vale nenhuma citação, sendo que é justamente a ideia do seriado do cara falar, porra, é aquele bicho lá do Devil May Cry 4, porra, mó foda, né? E aí ele falando aqui, tipo assim, que a Lady fala, você matou a vagabunda errada, ela só fala isso porque segundos antes a Equidna chega pro outro monstro, que seria o Cavaliere, e fala, pode ir lá que eu vou buscar essa vagabunda. E a Lady ouviu. Por isso que ela fala vagabunda errada. Já é uma resposta àquele termo que a própria Echidna usou pra ela, sabe? Então, quando você vê a cena, você dá risada, sabe? Porque, tipo, caralho, tomou na lata rebatida, sabe? Bom, pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou deixar uma conclusão final aqui sobre a série. É muito bom que vocês tirem suas conclusões consumindo por si próprios, qualquer obra que seja, uma série, um desenho, um jogo, um anime, um mangá. É muito importante que a gente faça isso para exercitar nosso senso crítico, porque acaba sendo um pouco prejudicial para nós mesmos quando a gente vai consumir, né, com essa facilidade que é o YouTube e as redes sociais. A gente vai puxar a opinião de canais, de criadores de conteúdo que a gente tem uma afinidade, que a gente enxerga semelhança no gosto, e aí a gente vê, puta, tá todo mundo falando mal, o criador que eu gosto também fala mal, mas não significa que você também não vai gostar. Gosto para tudo, existe bom gosto e mau gosto, isso é óbvio, mas não tem problema gostar de um desenho que é ruim, gostar de uma série que é muito chata, gostar de um jogo que é meio fraco, não tem problema. O importante é você se divertir com o produto. Então, por isso eu acho que é muito importante a gente parar, assistir ou parar e jogar por si mesmos antes de consumir qualquer tipo de vídeo de análise, qualquer tipo de vídeo de review do conteúdo que a gente está prestes a consumir. Eu vou deixar uma última comparação, uma menção honrosa do que foi que eu senti de fato quando eu assisti o desenho Devil May Cry. Ele me lembrou muito, cara, o episódio comemorativo que foi feito em 2023 do Power Rangers, chamado Power Rangers Mighty Morphin Agora e Sempre. Cara, é um episódio que puxou os atores que fizeram Mighty Morphin há 30 anos atrás, para quem era fã de Power Rangers quando criança vai saber quem são. E colocou esses caras, velho, tudo coroa, já com mais de 40, 50 anos, pra vestir a mesma lycra ridícula, fazer as poses, sabe? Fazer um episódio como se fosse montado naquela época. Então os efeitos, é tudo muito brega, tudo muito cafona, tudo meio ultrapassado, sabe? Mas, cara, pra quem assistiu e foi ver aquilo ali, né? Eu assistia muito Power Rangers quando era criança, cara. Eu vi aquilo ali, eu comecei a chorar, cara, vendo aquela porcaria daquele episódio comemorativo, cara. Só de ver o Zack e o Billy ali de novo como Power Rangers, cara, eu já falei, puta, cara, pega numa parte do nosso âmago, assim, da nossa infância, eu fiquei, vai ser doído assistir isso aqui, viu? Então é assim, cara, nem tudo é feito numa intenção política. Às vezes o produto simplesmente ele tá sendo feito numa boa intenção, às vezes tá sendo feito
para uma questão comemorativa, sabe? Um produto mais pro fã, para você celebrar algum tipo de evento da franquia, para você celebrar personagens antigos. Eu senti exatamente a mesma coisa com a série, tá bom? Então é isso, valeu, falhou!